E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, com o Bitcoin subindo pra caramba, quase próximo aos 30 mil dólares, em meio a uma notícia que está impulsionando o mercado de criptomoedas. Eu vou te explicar qual que é essa notícia e por quê. Uma notícia, assim, à primeira vista ruim, mas por que que o Bitcoin está subindo tanto por conta dessa notícia? Logo depois da vinheta. Bom, como vocês conseguem ver pela minha voz, eu ainda não estou 100%, mas vamos dar uma passada rápida aqui no mercado. E ontem foi divulgado no final do dia o problema que está passando com um banco americano chamado First Republic Bank, que é o banco da Primeira República, o primeiro banco republicano, alguma coisa assim. As ações dele chegaram a cair 49% em um dia, e isso levantou um rumor aí que fez com que o mercado cripto subisse ao longo dos últimos meses, que é a crise bancária. A gente viu aí no começo do mês de março, né, o começo do mês passado, que tinham alguns bancos regionais, bancos menores, que eles estavam à beira da falência. E com isso, né, com bancos à beira da falência, os investidores eles ficam com medo de crise e correm para algum ativo de proteção, que no caso é o ouro ou então o Bitcoin. E o que que aconteceu? Esse risco foi de certa forma contornado, certo? O Banco Central Americano ele abriu um crédito aí para estar ajudando os bancos. Os bancos eles também receberam auxílio de outros bancos, né? Então eles venderam parte aí deles para bancos maiores para estarem sobrevivendo. A princípio a crise ela estava controlada, porém ontem foi divulgado um relatório desse First Republic Bank que estava falando que eles estão com uma mínima de depósitos. Os depósitos afundaram nesse último trimestre. E o que que acontece? Isso leva a gente a pensar duas coisas. Primeiro, né, essa questão da dificuldade de reter depósitos significa desafios enfrentados pelos bancos menores para superar a crise que aconteceu mês passado. O banco ele precisa de dinheiro para estar pegando esse dinheiro, investir e lucrar. Então ele tem conta para pagar, ele tem financiamentos para estar cobrindo, né? Ele tem muita dívida e por isso ele precisa de muito depósito para estar ali girando o dinheiro. É assim que funcionam os bancos. E quando tem pouco depósito, ele tem muita dívida, né? E sem falar que tem pessoas tirando o seu dinheiro de lá com medo de eventuais crises. E isso faz com que o banco fique numa situação delicada, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que se isso está acontecendo com esse banco, muito provavelmente pode ser que sejam divulgados outros relatórios nos próximos dias referentes ao primeiro trimestre aí de 2023 e, consequentemente, isso cause mais pânico no mercado. Então os investidores, com medo dessa crise no sistema financeiro, eles correm para algo que de fato tem valor, certo? Um investimento aí que represente o seu patrimônio, que no caso é o ouro ou então o Bitcoin. Por conta disso a gente viu o Bitcoin, que estava aí próximo aos seus 27 mil dólares, subir aí 8% nas últimas 24 horas, olha só, é uma alta bem expressiva, agora estando próximo aos 30k. Tem algumas coisas importantes aqui para estar falando sobre essa alta, certo? Primeiro de tudo que me chama a atenção é o crescimento da força vendedora e como que a força compradora caiu. A gente não tem compradores agora, certo? Ninguém está querendo comprar Bitcoin agora no topo, porque os 30 mil dólares é uma região de resistência. Então, isso reforça o fato pelo qual ele não está conseguindo superar a marca dos 29.900, 30 mil dólares. É porque a gente não tem tanto comprador agora, certo? E o segundo é porque a gente tem uma força vendedora muito expressiva. E agora a gente já pode, né, fazer uma análise macro com base nisso. A gente já viu que o Banco Central Americano ele demonstrou um certo ele tá querendo aí ajudar os bancos, certo? Ele falou que vai ter um crédito ali para ajudar e tudo. Se os bancos estiverem endividados, eles não podem quebrar, porque se um banco quebrar, todos os clientes dele, o que inclui pessoas, o que inclui empresas, vão perder o seu dinheiro, e isso vai virar um efeito dominó. Uma empresa quebra, outras empresas que dependem dessa empresa, juntamente com seus funcionários, também vão ficar sem condição e assim sucessivamente. Então o Banco Central Americano, o Federal Reserve, diz que vai ajudar os bancos. Por conta disso, eu acho que esse problema vai ser facilmente contornado aí. E talvez por conta disso, as pessoas, elas, por mais que tenha essa euforia, o pessoal que opera a notícia, a gente não está vendo uma euforia tão grande igual aconteceu aí no mês passado. Até mesmo porque, graficamente falando, o Bitcoin ele não só está numa região de resistência, que é essa faixa vermelha aqui, que eu marco, que deixo marcado, olha só, região aqui
de fortíssima resistência aqui também, e agora está batendo. Mas, segundo, porque a gente está fazendo ainda um topo descendente no diário. A gente fez um topo nos 31 mil dólares, se a gente não romper esse topo, a gente vai fazer um topo descendente. E por isso o Bitcoin ainda pode testar essa região, ainda mais se essa situação bancária se contornar. Tá? Então vamos ficar de olho nesse movimento, saber se a gente consegue testar a região dos 31, mas muito cuidado, porque o preço ele mostra, né, o livro de ofertas, por mais que tenha surgido uma ordem mais cabeluda aqui de curto prazo, olha só, uma instituição querendo segurar o preço, se ela cancelar essa ordem aqui, o preço pode cair de novo, certo? Mas tem muita força vendedora, tem muito mais gente querendo vender do que comprar nesse exato momento, ó, quantidade de vendedores. Então toma cuidado com esse movimento, toma cuidado com o FOMO, né, o medo de ficar de fora. Quem tinha que comprar, já comprou. Eu venho falando que eu estou fazendo compras à medida que esse preço aqui está caindo, mas ainda assim eu queria ver uma queda um pouquinho maior, certo? Chegar aqui próximo a uma região importante de topos prévios, Fibonacci e tudo, mas não tem problema. Basta você ter uma estratégia e seguir essa estratégia. O nosso sentimento mostra que agora as sardinhas elas estão começando a querer shortar. Então a gente tem queda no long short ratio, aumento no open interest, mas ainda assim o long short ratio ainda mostra que tem muita gente comprada. Inclusive a gente teve um volumão aqui agora nessa última candle, olha só, toma cuidado com esse volume aqui, que esse volume aqui ele é importante sim. É um volume próximo aos 30 mil dólares, é um volume de resistência, um volume de liquidação e mostra que a gente tem uma resistência aí relativamente considerável à frente. Os 30 mil dólares é uma região forte, é uma região difícil de passar. Então cuidado para você não ser um comprador de topo. Se você quer se posicionar, aguarde fundos ascendentes para estar pegando esse movimento aí de reversão. Lembrando, galera, que o Bitcoin, ele ainda está precisando fazer um fundinho ascendente aqui no gráfico semanal, tá? Então nada impede que a gente continue essa correção aqui nas próximas semanas para vir testar aqui região das médias, vir testar níveis de Fibonacci, região de topos prévios, para estar buscando compradores, para estar impulsionando esse preço. Por que que não tem tanta gente querendo comprar o Bitcoin nesse exato momento? Não tem tanta força vendedora. Olha só, os vendedores do livro de ofertas, ó, eles só estão aqui embaixo, nos 26, 25. Por que que eles não estão aqui? Justamente porque o preço está muito esticado. As pessoas querem esperar essa correção para estar se posicionando no Bitcoin, para aí sim o Bitcoin estar com uma força compradora, para estar rompendo a região dos 31 com mais confiança, certo? Com mais pessoas aí dentro do movimento para estar levando o preço para cima. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, muito cuidado com a região vermelha, muito cuidado com a região dos 30 mil dólares, não deixa o FOMO bater na porta, não deixa você ficar eufórico, meu Deus, o mercado está subindo 9%, o que que eu vou fazer? Caramba, eu vou ficar de fora desse movimento, eu preciso comprar, porque vai que o Bitcoin sobe mais. Cara, fica tranquilo, certo? O preço ele já subiu bastante, a gente tem muitos vendedores aqui no livro de ofertas, e a gente está numa região de resistência. É muito melhor você aguardar correções para você estar entrando do que entrar no topo e ver o preço cair e essa carteira ficar no negativo. Ah, Arthur, e se continuar subindo? Cara, uma hora vai ter que corrigir. Entra na correção que você vai ter as probabilidades e também a segurança ao seu favor, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, que isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima e no mais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, um excelente resto de semana e valeu, galera. Falou!